tiver, vamos supor que venha muita gente, se tiver que cada vez ir credenciando, É, ia ficar complicado, né? Ia sim, perder tempo com isso. sim. Pode Então, aumentar muito o volume, né? é. Deve Então, ficar, enfim. Mas tem é. algumas pessoas que não conseguem entrar. E aí isso é um Hum. problema de anomalia, né, da Ah, plataforma. bom, cada vez entra de um jeito. Que nem agora, ele não tinha pedido a senha nenhuma vez para mim. Aham. Agora pediu. Então tem umas coisas assim que a gente daí tem que passar por É, cima, porque é. não São inexplicáveis, né? é, é Porque o, bug porque no. o, o comandante disse que ele teve 120 pessoas assistindo ao último que ele fez. Uhum. Então, Por é isso não é o importante. comandante. Justamente. E por isso precisa ver, seria importante esse negócio. Porque imagina se cada vez que encerra, se tiver que readmitir 120 pessoas, fica trabalhoso, né? Bastante. Tem que ter um secretário do lado, um cotonete de urubu assim. É, é. Então, eu acho que do jeito que está assim já está bom, porque cada um, na medida que vai entrando, ele já pega a conversa em andamento e pronto. Né? É. Tá bom. Enfim, né, a, a questão, né, do o ciclo de vida e morte no Schopenhauer ele não caminha para um fim definitivo, porque ele sempre pode ser retomado de outra forma, mesmo que não exista mais mundo. O mundo pode voltar a existir com as mesmas características, não necessariamente, né? Porque as condições físicas elas são totalmente totalmente necessário levar em consideração, por exemplo, é diferente existir uma ideia semelhante à dos seres humanos em outra galáxia, em outra dimensão. Não é a mesma coisa, não funcionaria do mesmo jeito porque as condições seriam diferentes. Não importa quais fossem, mas seriam diferentes, assim como são diferentes já no meio da humanidade, mesmo na mesma cidade, às vezes mesmo na mesma casa, né? Essa ideia da singularidade das manifestações, ela é preservada. Então, o Schopenhauer vai dizer assim, quanto mais complexa a ideia, é, digamos assim, mais rara, né, de existir, quanto mais complexa. Né? Então, a possibilidade, né, a condição de possibilidade de uma coisa muito complexa é inevitavelmente menor do que de uma coisa mais simples. Né? Está de acordo com a natureza, vamos dizer assim. Por quê? Porque quando a vontade ela vai ter que ser expressada aí fisicamente, aí ela já está submetida à causalidade, ao tempo e ao espaço. É um pensamento que depende do ângulo pelo qual você olha. Então, onde ela é livre, onde ela não depende do tempo e do espaço, é no ser. E aonde ela é dependente da causalidade do tempo e do espaço, é no agir. E o agir tem a ver com a nossa materialidade, tem a ver com a nossa expressão fenomênica, ou seja, tem a ver com o mundo como representação. Ele é e não é ilusório. Ele é ilusório porque ao fundo dele, né, estão essas forças, e ao fundo das forças está isso que é simplesmente um ímpeto atuante. Mas não é ilusório, por quê? Porque essas relações que ocorrem no tempo e no espaço, elas são efetivamente experimentadas, ainda que fosse um sonho, né? E da mesma forma que a gente experimenta a nossa vida em vigília, a gente também tem a experiência da nossa vida onírica, assim como quando as pessoas alucinam, essa experiência é autêntica também. Ela não é uma experiência ilusória, ela é uma experiência autêntica. Então, como uma coisa efetiva, né? Uma coisa que efetivamente acontece.
Então você tem simultaneamente essa ideia da progressão no tempo e no espaço e a ideia do fenômeno cíclico, que é vida e morte, e a ideia de algo que não depende de nada disso, que é a vontade como coisa em si, que é meramente um ímpeto atuante. Então, tem esses níveis. Na medida em que o Sade ele pensa a partir da matéria, então a tendência dele é trabalhar já na zona de conflito da vontade. Aquilo que para Schopenhauer seria a zona de conflito da vontade, que seria o mundo das formas, o mundo das representações, onde a vontade, exatamente porque ela está inteira em cada indivíduo, ela se torna autodiscordante e devora a si mesma na efetividade. Então, isso seria o que está ao fundo. Mas como para o Sade justamente não há essa realidade metafísica, ele é obrigado também a ver as coisas acontecendo no tempo e no espaço. Então, o que estaria aí como componente metafísico, no caso, seria justamente a própria matéria ao fundo de todos os fenômenos. Né? Seria uma metafísica da matéria. Exatamente. Só vou acender minha luz aqui. Então, é isso que o Schopenhauer chama de, por exemplo, em relação ao Lamarck, de o erro genial do Lamarck. Que apesar do Lamarck ter visto justamente esse funcionamento também conflitivo da natureza, exatamente porque também baseava a sua concepção, né, no mundo material, ele chama isso de um erro, porém genial, que consegue ver, né, enfim, através dessa cortina da efetividade o seu funcionamento, porém não consegue transcender até perceber que a vontade não é física, ela é metafísica. E que ela não depende da matéria, mas é a matéria que depende dela. É uma posição, né, do Schopenhauer, não quer dizer que a gente tenha que aderir a ela, é apenas uma explicação de como é que ele pensa, como que ele tende a conceber o fenômeno. Então, eu vou abreviar essa parte, mas eu acho que a gente podia fazer uma pausa, né, no final dessa sequência nossa. Deixa eu ver se a gente tem aqui uma ideia dos minutos. Não tem. Mas eu acho então que a gente vai até o final dessa parte para aproveitar e daí fazemos uma pequena pausa. Então eu vou passar direto provavelmente o que seria o texto que eu realmente deveria dizer hoje aqui, falar a respeito, que é o item 9, chamado A Perversidade do Espírito. E agora, a gente passando por aqueles trechos ali, eu percebo que a gente já havia passado por eles. Né? Então, a gente está na página 97 agora. Não que não tenha sido útil, porque a gente revisitou de outra forma e, de certa maneira, permitiu uma conexão com isso. E tem a ver com o que a gente estava falando, né? Que a ideia da perversidade do espírito, né? É justamente aquele trecho que eu li da tradução aqui do Flammarion Caldeira Ramos, né? Que é justamente a fundamentação na própria matéria. E agora a consideração sobre o mal, né? Especialmente sobre o problema do mal radical, que ele acompanha, ele é um problema para o ser humano, exatamente com o advento da ética cristã. Porque no mundo grego, por exemplo, havia um mundo mais conflitivo, onde a teogonia, por exemplo,
ela expunha um conjunto de divindades que tinham características, e muitas delas sobre-humanas, mas muitas delas profundamente humanas, né? Então, o acaso e o erro encontrados na experiência eram justificados pelo fato de que você não exigia da divindade que ela fosse onipresente, onisciente e onipotente. Ou que a natureza de Deus fosse a natureza de uma bondade infinita ou de uma verdade infinita, né? Mesmo quando você considera o mundo das ideias do Platão, era um mito construído por ele para mostrar a perspectiva do pensamento, das possibilidades, né? Quando a gente olha, por exemplo, o que é dito no banquete, a gente vê que ele coloca a verdade justamente como um ponto de fuga, não como algo que você pudesse atingir efetivamente. Embora ali exista uma certa inocência em relação a isso, que é considerar que exista uma verdade, né? Ou uma forma, vamos dizer assim, que resumiria todas as outras, né? Ou que incluiria todas as outras. Mas, de qualquer maneira, na efetividade isso não existe, né? E a cultura grega ela está muito baseada justamente no contraditório, né? E também na atuação arbitrária da divindade, né? Então você de fato não sabe o que os deuses querem de nós. Isso tem um filme que foi feito, se não me engano, no início dos anos 80, chamado Os Deuses Devem Estar Loucos. E eu não me lembro bem da história, mas a narrativa toda se passava a partir do fato de que alguém jogou de um avião uma garrafa de Coca-Cola e caiu no meio de um lugar onde não havia o conhecimento da cultura ocidental. E aí todas as consequências do fato daquela garrafa ter caído ali do nada, né? No meio de pessoas que não podem compreender o que é uma garrafa de Coca-Cola, que para nós é um item banal que você compra no supermercado. Lá criou toda uma situação, exatamente porque não há, na maior parte das religiões, né, especialmente se tratando de politeísmo, uma convergência, né, de intenções assim, né, das divindades. Há também um conflito inerente não só ao mundo natural, mas ao mundo dos deuses, né? As disputas por poder, as guerras, a hegemonia, que são coisas, na verdade, do mundo humano. E quando passa para o mundo cristão, se cria essa concepção de verdade unívoca, né? E que inclusive já estaria no princípio, que seria um plano então ordenador da experiência. E aí, nesse caso, muda o mal, ele já não é mais inerente ao mundo como uma condição, por exemplo, da nossa experiência. Ele é algo que tem que ser explicado, né, a partir justamente da concepção de que a divindade é infinitamente boa, é infinitamente amorosa. Então você vai ter que situar, como ocorre em Agostinho, né, o mal como algo na esfera da consciência humana e da prática das ações deliberadas. Só isso que é mal. O que ocorre na natureza e as relações de Deus com a natureza não podem ser consideradas um mal, né? Essa posição, por exemplo, ela vai para Schelling também, já no século XIX. Ele vai escrever um livro também sobre o livre-arbítrio, que vai defender a mesma posição, né? Então a natureza de Deus é infinitamente boa e justamente a existência do livre-arbítrio, supostamente, né, um livre-arbítrio, que levaria então às ações más, às ações
que gerariam necessidade de punição, por exemplo, porque seriam ações deliberadas, seriam ações conscientes de alguém que conhece a diferença entre o bem e o mal. Nesse sentido, aquilo que se chamaria, então, de mal radical seria explicado como algo componente da natureza humana e não podendo ser atribuído nem à natureza e nem a Deus. Então, uma espécie de cisão que é colocada justamente para preservar a divindade de responsabilidade sobre o mal no mundo. Schopenhauer vai atacar justamente aí e vai dizer que isso aí é um argumento, né, falho, e que a consideração da possibilidade de um ser que é capaz de ações más, mesmo sendo criado por um demiurgo bom, né, ainda assim seria a responsabilidade desse Deus, né, desse demiurgo, desse criador. Então, isso não exime o criador do mal. Então, esses argumentos, eles vão e vêm, né, na história. Mas, obviamente, Schopenhauer, quando critica isso, critica apenas a tese, né? Critica apenas os argumentos, e não considerando que isso seja um problema real. Porque, para ele, o mal radical, como eu digo já no começo desse item 9, ele é inerente ao mundo, né? Então, tudo o que pode ocorrer de pior é proveniente da própria natureza do mundo, ele é assim, né? E é lógico que, exatamente porque há no ser humano, né, a possibilidade, ele é vamos dizer assim, uma manifestação, né? Ele é uma exposição da vontade, que tem esse equipamento, né, que permite um grau de sensibilidade onde as coisas aparecem de um ponto de vista moral. Então, na verdade, vai expor uma característica, né? Expor uma característica de julgamento da própria condição da existência. Então, no fundo, é a possibilidade que a vontade tem na representação de observar a natureza do seu próprio movimento como, em essência, uma coisa má e perversa. Claro que considerando justamente a perspectiva moral. Que em si mesmo não é nem mal nem bom, né? Porque precisa ter exatamente esse sustentáculo, né, no ser humano, que é capaz de ter esse tipo de compreensão. Então, é o único momento em que a vontade pode enxergar a si mesmo como algo mal e perverso, algo que não deveria existir. Então, aí há, né, e é exatamente nesse ponto que o Nietzsche vai dizer, olha, só a consideração dessas categorias já é uma consideração a partir dessas raízes cristãs, né? Então, quando você faz uma genealogia da moral, você observa justamente que essas categorias, elas são criadas, né? Então vocês estão ainda se debatendo com essas categorias, que na verdade não são necessárias, elas são perspectivas morais, não são a única forma, né, de você ver as coisas, e muito menos vamos dizer assim, uma característica inerente ao mundo, então, porque se depende de uma forma, né, de leitura, então isso pode ser alterado. Isso pode ser alterado. Então, outras virtudes, né, e outras formas de se considerar o mal podem surgir. E essas formas, né,
elas têm que ser compreendidas, né? Não tem que, né? Mas elas podem ser compreendidas e seria um ponto de vista menos supersticioso, né? Menos que aí ele fala, né? Nietzsche fala de uma superstição que está na própria linguagem, né? Os próprios termos que a gente utiliza, e isso mesmo nos evolucionistas que tentam escapar, né? Do sentido histórico, que tentam enxergar as coisas, por exemplo, de um ponto de vista não linear e tudo, ainda os preconceitos resistem na linguagem, né? Isso até outro dia no seminário do Boca a gente estava discutindo também, né? No momento em que o Francisco observa uma determinada palavra no texto que ele estava lendo e identifica ali ainda um certo ranço, vamos dizer assim, século XIX, né, naquela palavra escolhida. Então esse problema, né, da escolha vocabular ainda preserva, vamos dizer, o preconceito ou a visão que você julga já ter extirpado do teu vocabulário, né? Então não basta matar Deus se nós ainda temos essa metafísica da linguagem, né? Se a gente ainda tem essa submissão, né, a uma linguagem que preserva os erros da humanidade, né? Os erros entre aspas. Enfim, só para situar, né, para vocês esse problema do mal radical e da própria escolha vocabular, né, que está bastante impregnada de cristianismo, ainda que isso, tanto no Schopenhauer quanto no Sartre, né, é um inimigo comum, né, um inimigo a ser combatido, né. Quando o Nietzsche vai falar, né, exatamente da ideia da morte de Deus, não é que Deus morreu, né? Não tem um atestado de óbito de uma divindade, mas é justamente essa análise do niilismo europeu, do ateísmo europeu, e uma certa ironia de mostrar que, apesar, né, de todo esse assassinato promovido, né, especialmente no século XIX na Europa, as categorias ainda persistem na linguagem. É por isso que essas palavras estão aqui, né? Mal radical. É porque ainda, de alguma forma, o problema persiste e a própria estrutura do pensamento persiste através da escolha vocabular, né? E eu digo assim, se o mal radical é algo inerente ao mundo, intrínseco a ele e também ao caráter e às relações humanas, há um contraste entre o mundo natural e o fenômeno moral, entre a inteligência que ilumina o caráter da animalidade em oposição à indiferença cósmica inerente aos fenômenos que constituem o mundo em si mesmo. Dessa forma, para Schopenhauer, o significado do mundo não é apenas físico. Daí aquela mesma citação que eu tomei ali. O pensamento de que o mundo possui apenas uma significação física e não moral constitui o mais grave engano originado pela pior perversidade do espírito. Schopenhauer insiste em que existe um significado moral do mundo, mas esse é dado justamente a partir da constatação acerca da autodevoração do querer viver, multiplicado exponencialmente na infinidade dos seres naturais, dos quais a humanidade se destaca apenas pelo uso de conceitos e não por uma diferença intrínseca proporcionada de qualquer outra forma. O mundo para ele é identificado, em sentido figurado, com o demônio. Nesse sentido, a ordem moral é apenas algo imposto unilateralmente pelo julgamento da existência que aparece, iluminada pelo conhecimento, como algo essencialmente perverso, errôneo e que não deveria existir, sendo preferível a paz do nada, a não existência, o que é diferente de uma opção pelo suicídio
ou de uma busca consciente pelo esgotamento dessa experiência, como vemos em 120 dias de Sodoma. Por isso mesmo, todo vivente seria digno de compaixão e, mais ainda, a humanidade iluminada pela autoconsciência. É por esse viés que o olhar para a obra de Sade nos impõe ao menos dois aspectos relevantes. O primeiro é a constatação já mencionada de que todo aquele teatro sexual da crueldade, todas aquelas ações visando o esgotamento, a entropia, apenas reproduzem ou expressam de modo mais nítido o próprio movimento inerente à natureza, despindo a humanidade de seus véus imaginários, ligados aos dogmas e conceitos religiosos, estabelecidos nas diferentes culturas, especialmente na cristã, sendo uma explicitação da perversidade natural e humana. O segundo é o de que a própria busca de afirmação do querer e as formas de dominação que explicitam a mecanicidade e a causalidade dos fenômenos naturais em seu grau extremo são ainda formas de afirmação da vontade autodevorante na experiência, pelo que foram negadas teoricamente pelo metafísico da vontade, embora isso não queira dizer que deveriam ser impedidos de acontecer em termos práticos, pois na verdade tanto faz, já que não há qualquer finalidade e também não há um julgamento final da existência a partir de uma ordem moral. Para Schopenhauer, é indiferente que a vontade se explicite dessa ou daquela forma, já que isso expressa apenas o ímpeto cego que ele caracteriza e a ausência de finalidade como pano de fundo de toda a finalidade possível. O verdadeiro aspecto moral envolvido se refere ao sofrimento intrínseco à existência, à inutilidade de todos os esforços, o cansaço que todos esses circuitos sem finalidade expressa. Assim, pode ser considerado verdadeiramente um curto-circuito que, persistindo através da reprodução, tem a chance de alcançar a negação, um problema schopenhaueriano que foge ao escopo desse artigo. Então, é um problema que existe, né? Mas que também essa repulsa da vontade consigo mesmo, né? que é expressa na negação, não é uma negação intelectual, mas ela vem através justamente do conhecimento, vem através do julgamento, né, da existência, mas em si mesma ela é uma reação afetiva da vontade com relação à sua própria experiência, né, num ponto onde ela é autoconsciente. Então, de fato, visto dessa maneira, Sade pode ser compreendido, do ponto de vista de Schopenhauer, não como um autor que estaria propriamente explorando as possibilidades do prazer no que diz respeito aos seus alvos, mas como aquele que busca pulverizar o próprio sentido do prazer como busca sensual, revelando no fundo de toda a parafernália da existência o seu caráter essencialmente mecânico, incontido, repetitivo, entrópico, mortífero. A questão que resta deste testemunho da natureza essencialmente maléfica do mundo poderia ser formulada de um ponto de vista schopenhaueriano da seguinte maneira: se, para Schopenhauer, no fundo de toda causa há algo que não pode ser fundamentado, e se no fundo do conhecer há algo que quer o que não sabe, o que estaria para Sade no fundo da atividade que busca a afirmação da própria existência de modo geral e do prazer em particular, a simples destruição. Essa reflexão considera as cenas de 120 dias de Sodoma, por exemplo, nas quais há um rígido controle das circunstâncias, um circuito fechado, uma mônada que exaure a si mesma, como em um grande e mortífero teatro destrutivo e autodestrutivo, no qual prepondera o desprezo pela vida e pela sua conservação. Se em Schopenhauer o mal é a essência do mundo e, portanto, inevitável, em Sade o mal é desejável, na medida em que liberta o homem. Em Schopenhauer, não escaparíamos da análise dos caracteres fundamentais feita sobre o fundamento da moral, bem como os diversos momentos em que caracteriza o egoísmo natural
e ele coloca, entre aspas, mais animal, e a malignidade humana, mais diabólica, né? O egoísmo, cita Schopenhauer, pode levar a todas as formas de crimes e delitos, mas os prejuízos e as dores causados a outro são para si um mero meio e não um fim, aí entrando de modo apenas acidental. Por outro lado, escreve ele, para a maldade e a crueldade, o sofrimento e a dor de outrem são fins em si, alcançá-los o que dá prazer. Então, esses afetos, para o Schopenhauer, eles estão colocados no mundo. Não há uma destinação para eles, no sentido de que vai ocorrer um juízo final e depois os bons serão redimidos. Na verdade, isso é da própria natureza da humanidade e em proporções variadas. Então, você vai ter sempre na experiência esses elementos convivendo em diversas medidas, né, dependendo da situação, dependendo do contexto. Bom, aí entra esse outro item aqui chamado destruição ou negação do mundo. Se colocamos lado a lado Sade e Schopenhauer, reencontramos a nossa própria humanidade naquilo que tem de fundamental. Somos movidos, né, ou agidos, como diria Nietzsche, né, por forças naturais inerentes e que constituem nossas qualidades tal como existem efetivamente. E nenhuma força pode aparecer sem um substrato material. Em Schopenhauer, bem como em Sade, o egoísmo e a maldade são características profundamente enraizadas em nossa natureza, sendo, portanto, constituintes também da sociedade em que vivemos. Porém, em Sade, todo excesso é bem-vindo, pois ele nos intensifica e nos torna mais potentes, livrando-nos da fraqueza que sucumbe diante das outras forças que se impõem no mundo natural. A hipocrisia é uma casca e um verniz necessário à vida social, pois sem a falsificação das moedas do espírito não haveria civilização. Schopenhauer concorda com isso, pois a visão direta do mal impõe um problema difícil de resolver e que impeliu a humanidade em toda parte a tomar como ajuda a maquinaria de um outro mundo que subsiste através de conceitos e de doutrinas que apelam para deuses e mandamentos supostamente transmitidos aos homens para regular o seu comportamento através de recompensas e ameaças. Então, isso tem um efeito simultaneamente de colocar, então, uma ordem que é externa, né, dentro das pessoas, que se torna, então, uma perspectiva adotada pelo próprio sujeito, e com isso, aquilo que está colocado apenas na linguagem se torna um elemento prático na existência, inclusive regulando em certos momentos, né, da humanidade, em certos lugares, toda a vida social sendo regulada pelo plano religioso, por esse mundo colocado ao lado do mundo, que não é o mundo propriamente da cultura, mas é o mundo chamado mundo espiritual. Né? Então é uma forma de produzir uma ordem de modo exógeno, né? Uma ordem que é colocada fora e colocada dentro do ser humano para impedir, para de certo modo obnubilar, né? Essa existência concreta, efetiva, essa experiência
real que nós temos de um mundo que, no fundo, não está aí para nos dar respostas e não está aí para nos satisfazer. E muito menos para se tornar um mundo ideal, ou muito menos para nós chegarmos a alguma idade do ouro, onde todos os problemas foram resolvidos. Muito pelo contrário. Freud, por exemplo, coloca essa situação muito bem, porque exatamente quando o ser humano trabalha em prol do ideal, que ele tem a melhor desculpa para colocar a sua destrutividade em atividade, né? Justamente você elege um mundo de harmonia, né? Um mundo em relação ao qual, né, você trabalha para atingir, une as pessoas em torno disso, mas, por outro lado, você tem a possibilidade de vivenciar toda a tua destrutividade, toda a tua crueldade em relação aos outros, aqueles que não fazem parte, que não compartilham desse, entre aspas, verdadeiro mundo, dessa verdadeira perspectiva, dessa perspectiva idealizante e idealizada do mundo. Então, simultaneamente, você constrói uma barreira de proteção contra o medo, contra a instabilidade, contra a incerteza, contra a transitoriedade, e permite também que toda essa agressividade e destrutividade humana, né, que não está querendo ser vista, possa ser justificadamente colocada, então, sobre aqueles que não compartilham dos mesmos ideais. Enfim. E se dá, então, essa regulagem do mundo, né, através de recompensas e ameaças. Então, o efeito civilizatório se dá justamente no ocultamento de características efetivas, reais, substituídas por comportamentos mais adequados ao bom funcionamento da sociedade, por exemplo, altruístas, portanto assimiláveis, né, tomados, em geral, apenas de modo aparente, já que os impulsos que nos comandam intimamente não são evidentes, além do que nossas características maléficas superam o que há de pior na natureza simplesmente animal. Ambos os autores denunciam a hipocrisia inerente às relações sociais. Sade, mais radical, explora o materialismo em suas consequências mais extremas, chegando a considerar desejável a afirmação do mal inerente à nossa natureza, pelo que a hipocrisia é conveniente. Por isso, sob a pena de Sade, Justine, a virtuosa, sofre e tem que sofrer, enquanto Juliette explora as aparências para fazer prevalecer e potencializar a sua essência, sendo que a dissimulação é considerada uma importante característica auxiliar para a afirmação do libertino nesse mundo humano, o qual não admite a sua própria natureza maléfica. Nesse sentido, o libertino atua de modo estratégico, evitando a repressão, enquanto se libera do recalque imposto ao eu pelo processo civilizatório. Se cotizamos os dois autores, vemos que se assemelham... Vai terminar, Eduardo. Ah, vai terminar? Então tá bom. Não está mais aqui quem falou. Quantos minutos de intervalo? Estamos menos de 1 minuto. Ah, podemos fazer 15 minutos? Tá Daí bom. bate ali em 18h30, mais ou menos.